Gente, eu quero começar a falar para vocês hoje nessa aula sobre uma curiosidade do Império Russo nesse momento do Nicolau II, tá, gente? O czar. Gente, o Nicolau II ele tinha um sonho de ter um filho homem, ter um menino, um herdeiro para suceder o seu mandato ali, tá bom? A sua velhice. Por ironia do destino, infelizmente, o Nicolau II ele teve 4 filhas, uma atrás da outra. Infelizmente esse garotão não chegou. Até que na quinta tentativa não, né? Deve ter acontecido várias tentativas. Até que no quinto filho veio um menino chamado de Alexei, tá bom? Gente, o Alexei, ele nasceu comprometido com uma patologia chamada de hemofilia. E o que seria essa doença, hemofilia? O Alexei não podia cair, o Alexei não podia se machucar, porque se ele se cortasse ou se batesse, ele poderia ser comprometido por hemorragias, tanto internas quanto externas. Então uma criança acometida por hemofilia dificilmente chega até a fase adulta, tá, gente? E o Alexei, ele começou a apresentar, né, alguns problemas, algumas complicações de hemorragias, até que entra uma figura mística dentro dessa história da Rússia nesse momento aí, que é chamado de Rasputin. Rasputin, ele era um camponês, tá, gente? Um camponês que começou a buscar a salvação, a palavra de Deus, e começou a mergulhar nesse universo religioso, né? Rasputin, ele começou a frequentar várias seitas dentro da Rússia e criou o seu próprio estilo de vida. A história conta que Rasputin ele era um cara muito mulherengo, e onde ele passava ele deixava sua marca lá. E onde ele passava realmente ele conseguia fazer espécies de milagres, tá bom? Mas além de fazer os milagres, ele ainda encantava os corações das nossas donzelas nesse momento. Até que o Nicolau II ficou sabendo do Rasputin, né, desse místico, mandou chamar o Rasputin em seu palácio. E Rasputin consegue trazer o alívio à dor do pobre príncipe. Pobre não, né, gente, que ele não era pobre. Alexei. E aí, gente, o Rasputin ele começa a ser um amigo próximo da família, mas tem muita influência dentro da casa imperial, despertando assim insatisfação da Duma, do corpo de trabalhadores, das pessoas mais próximas ao Nicolau II. A imperatriz Alexandra, ela ficou tão íntima do Rasputin que chegava a escrever algumas cartas calorosas, né, sobre a experiência que ela teve com Rasputin e a sua necessidade, a sua dependência pela cura do seu filho, né, e pela busca incessante do tratamento que somente Rasputin poderia dar a essa criança nesse momento. E aí essas cartas elas são vazadas e a sociedade russa tem acesso a essas cartas, gente. Como o Rasputin ele foi intimado para comparecer à Igreja Católica, né, a ortodoxa, para conversar com um representante religioso local. Lá ele se mete em uma confusão, tá bom? E esquece a sua pasta, né, com os seus escritos, manuscritos. E lá eles têm acesso a essas cartas íntimas que a imperatriz mandava para ele. E se eles reproduziram com cartazes por toda a Rússia. E foi o maior auê, o alvoroço na sociedade devido a esse escândalo que o Nicolau II teve que enfrentar. Mas isso são só suposições, tá, gente? Ninguém tinha uma prova concreta que realmente esse galã da novela das 9 da Globo realmente teve um caso direto com a imperatriz. O que nós sabemos é que eles eram bem íntimos e muito amigos.
Mas o que separava esses dois era essa relação do filho, né, do Alexei, nesse sentido da dependência pela busca incessante dessa cura da hemofilia. Gente, acho que vou falar um pouquinho sobre o Nicolau lá na frente, mas de antemão vou logo adiantar um pouquinho dar um spoiler para vocês sobre o desfecho final dessa família imperial. Após os bolcheviques, né, o Lenin tomar o poder, Nicolau II ele é recrutado, tá bom, pelos bolcheviques, e aí eles são fuzilados, gente, dentro de um porão. Não sei se tem fotografias para mostrar para vocês, mas a família toda ela é fuzilada, tá bom? E esse é o desfecho final, o fim da família imperial dos czares. Gente, já ia esquecendo o fim do Rasputin, né? Do galã da novela das 9 da Globo. Rasputin ele foi morto, tá, gente? Ele foi envenenado. E depois ele morreu com um tiro na cabeça. Caramba, quanta maldade, né? Mas porque o Rasputin, por onde ele passava, ele deixava sua marca nas mulheres, onde eu falei. Gerou muita insatisfação, gente, de grupos locais, como eu falei para vocês anteriormente, da Duma, de representantes da política na Rússia nesse momento, tá bom? Rasputin foi acusado por várias vezes de estupro, por molestar mulheres também, e não foi diferente, né? Com a filha de um grande representante da política local na Rússia. E até que ele foi intimado para uma reunião. Lá ele tomou um vinho que estava envenenado. E assim mesmo ele conseguiu escapar desse vinho envenenado. Não chegou a morrer pelo vinho envenenado, mas ele morre com um tiro na cabeça. O cara que o envenenou percebe que ele não ia morrer com o vinho envenenado e dá um tiro na cabeça dele, tá bom? Após esse período muito conflituoso na Rússia, quando os bolcheviques eles tomam o poder e que eles tomam a cidade ali de São Petersburgo, eles tiram o corpo do Rasputin que foi enterrado, eles mutilam o místico religioso e separa as partes do seu corpo e coloca em frente da casa imperial como forma de protestos. Beleza? Vamos lá, vamos começar a aula agora, gente. Gente, vamos lá para mais um dia de aula de história, beleza? Vamos hoje conversar novamente sobre o processo revolucionário na Rússia, tá? E na primeira aula eu falei para vocês um pouco aí sobre essa questão do poder do czar, né? Do César, do Nicolau II, também conhecido como Nico, tá bom? Percebemos aí que a Rússia ela era um país muito atrasado, um país agrário que vivia do trabalho de servidão. Posteriormente os camponeses trabalhavam aí para sustentar o luxo, a riqueza, a ostentação do Império Russo, né? Um império gigantesco que, como eu falei para vocês, chega a ser chamado de transcontinental, não é? Muitas riquezas, diamantes, palácios espalhados por todos os lugares dentro desse grande e vasto Império Russo. Tá bom, gente? Falei para vocês também na última explicação sobre o surgimento, não é, do Partido Operário Social Democrata Russo, e esse partido aí tem como a principal característica o surgimento de questionamento a essas práticas exploratórias de servidão do trabalho dos camponeses, e em especial aqui dentro das fábricas, não é? Então você percebe que a Rússia nesse contexto está passando por uma grande crise econômica, enquanto a corte, enquanto o Império Russo vive ali ostentando as suas riquezas, tá bom? E, gente, a partir da formação do Partido Social Democrata Russo, as ideias marxistas, né, ali no ano de
1818 até o ano de 1883, começa a ser disseminado dentro da sociedade. Essa ideia não se limita somente à Europa Ocidental, mas chega também ao leste europeu, adentrando aí a sociedade russa. Você tem uma sociedade perecendo, com fome, com muita miséria, né? E aí o Karl Marx vem com essas ideias defendendo a questão do corpo de trabalhadores, a questão da exploração do trabalho capitalista através das suas forças de trabalho. Então, você percebe que posteriormente a isso, né, há uma perseguição da polícia czarista para tentar punir, prender os principais representantes aí desse pensamento social, né? No caso, o socialismo. Temos aí o Trotsky, temos também o Lenin, ambos são exilados, né? Saíram da Rússia. Lenin foi para a Suíça, né? E o Trotsky também foi dar uma volta ali e rodou vários países da Europa. Beleza? Posteriormente esses caras retornam, tá, gente? Inundados ainda mais com esses conceitos marxistas em suas oratórias, tá bom? E aí no ano de 1903 acontece a divisão dessas facções, tá bom? Que eu chamo de mencheviques e os bolcheviques. Grupos existentes, tá, gente? Grupos políticos existentes aí que visam a implementação do poder nas mãos do povo, mas com características bastante diferentes, tá, gente? Vou explicar para vocês agora. Os mencheviques, aí o termo significa minoria, tá bom? Esse grupo defendia que o melhor caminho era o estabelecimento de alianças políticas entre os trabalhadores e a burguesia liberal, tá, gente? Para conquistar o quê? Conquistar o poder, né? E seria necessário esperar um plano de desenvolvimento do capitalismo para dar início à ação revolucionária dos trabalhadores, tá bom, gente? Temos os principais líderes desse movimento, dessa corrente de movimento de pensamento, o Martov e o Plekhanov, tá bom, gente? São os principais líderes aí que fazem o incentivo das ideias mencheviques estarem na sociedade. E temos também, gente, um grupo que se destaca ainda mais nesse cenário agora, principalmente pelo seu radicalismo, tá bom? Que é os bolcheviques. O que significa esse termo bolcheviques? Significa minoria, tá bom, gente? Esse grupo, ele defendia a conquista do poder pelos trabalhadores, tá bom? Mas como seria essa defesa aí da conquista do poder pela mão dos trabalhadores? De uma forma duradoura? Não, gente, de uma forma, tá bom, imediata. Os caras acreditavam que a luta revolucionária poderia derrubar essa monarquia no qual eles estavam cansados de questionar, tá bom, de reivindicar, de fazer paralisações e greves e protestos, tá bom? Pregava também a formação de uma ditadura do proletário. O que seria isso? A formação de um governo em que os poderes político, social e econômico pudessem estar concentrados nas mãos da própria classe operária, né, gente? Temos aí como um dos principais representantes desse partido, o Lenin. Gente, espero que vocês já sabem sobre essas duas facções que surgiram do Partido Operário Social Democrata Russo, os mencheviques e os bolcheviques. Já sabe essa divisão. Então vocês já sabem que esses caras vão questionar as práticas do governo imperial. Você já tem uma Rússia com uma grande crise econômica, nesse sentido de não haver um investimento necessário, não haver um olhar especial por parte do império para com a população local, não é, gente? Que passava muita fome nesse momento. Vamos ter uma revolta muito importante, tá, gente? Que é a revolta do ano de 1905, tá bom? Nesse cenário caótico aí, sombrio, que a Rússia vivenciava nesse momento, a Rússia, ela tem que enfrentar aí uma disputa imperialista, tá, gente? Por busca de territórios na China.
A Rússia ela travou uma guerra contra o Japão, conhecida como Guerra Russo-Japonesa, tá? A gente sabe que a Rússia ela estava ali com os seus armamentos obsoletos, muito atrasados, referente ao Japão, com um exército mais moderno, mais forte, bem mais articulado, no sentido de ter armamentos mais pesados para essa guerra. O resultado, gente, foi a derrota, tá, para o Japão nessa guerra, aumentando, intensificando ainda mais essa questão de questionamento por parte dos grupos políticos resistentes ao poder do czar. Tá bom? O que acontece nesse momento? Novamente, um conjunto de manifestações, tá, gente? E esse conjunto de manifestações aí ficou conhecido como a Revolta de 1905, após essa derrota da Rússia para o Japão. Beleza? Entre os episódios que marcaram também, o que mais se destaca também nesse momento é a questão do Domingo Sangrento. Se você for verificar as aulas aí no livro de vocês, ou até mesmo em outras videoaulas, você percebe aí a questão do Domingo Sangrento sempre existente, porque foi um marco muito importante nesse momento, tá, gente? O que nós temos aí no Domingo Sangrento? Esse foi ocorrido aí em janeiro de 1905, quando aí uma série de manifestantes, de uma forma pacífica, tá, gente? Volto a falar para vocês aí, pacífica, marchou ali em direção ao Palácio do Nicolau II, que era ali em São Petersburgo, que resultou aí em uma chacina, gente, né? Uma matança total dentro dessa marcha. A gente percebe ali que muitas pessoas gritavam, né, ainda tendo uma esperança no poder do czar, de que Deus salve o czar. Portanto, era uma marcha pacífica, mas acabou sendo uma marcha muito violenta, onde muitas pessoas, muitas crianças, muitas senhoras e senhores morreram pisoteados aí em direção ao Palácio do Inverno, tá, gente? São Petersburgo. Isso intensificou ainda mais, gente, a revolta da população. Isso mostrou aí realmente uma certa desconfiança por parte dos partidos políticos, que o czar realmente não estava nem aí para a população. Ok? O que ele faz? Ele deixa aí o seu palácio e vai com sua família para um outro lugar descansar, né? Longe das agitações políticas que estavam acontecendo nesse momento, agitações sociais também. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas revoltas de liberais que aconteceram nesse momento também, tá bom? Uma revolta muito importante aí, galera, que os livros didáticos sempre apontam. Vou mostrar para vocês uma figura aqui, tá? Essa figura que vocês estão vendo aqui embaixo é a revolta do Encouraçado de Potiquim, tá bom? É uma revolta aí dos marinheiros, gente, contra os seus superiores, né? Reclamando ali de maus tratos, reclamando também da alimentação, né? Da alimentação, péssima alimentação. Tem um episódio que mostra no filme onde os marinheiros são obrigados a comer carnes podres, né, com germes, tapurus dentro dessa carne. Aí eles se rebelam. Isso mostra também o que? Isso mostra as forças armadas, a marinha, já começando a se revoltar também contra o atual governo vigente aí, que é o absolutismo que é a teocracia, né, do poder do Nicolau II, beleza? O que é teocracia, meus amores? Teocracia, teo é Deus, né? Teocracia vem o poder que emana de Deus. É como se fosse esse imperador fosse uma representação de Deus aqui na Terra, um enviado de Deus aqui na Terra para cuidar da sociedade aí, beleza? Com a sua administração. Isso é teocracia, tá bom? Um comandante que vem de Deus. Uma coisa importante são as reformas liberais nesse momento, tá, gente?
a entender. Nicolau já percebe que já há vários motins e revoltas dentro da sociedade, e através da reunião com seus ministros, eles chegam a um consenso de abrir mais as questões de decisões políticas com outros representantes e assim discutir isso em assembleia, em reuniões. Gente, aí que acontece a criação da Duma. Tá bom? A Duma ela funciona como uma espécie de parlamento. Esse parlamento se encarregaria de elaborar uma constituição para o país. O Nicolau percebe que essa Duma, gente, ela é muito fraca, gente. A Duma ela não tem esse poder de influência mesmo, não como um poder maior, poder teocrático do Nicolau II. Tá bom, gente? A Duma ela seria aí dominada por industriais, tá? Operários das terras russas. Eles deram certa tranquilidade social durante um bom momento aí. Tranquilo? E ainda com toda essa crise econômica, social e política dentro da Rússia, gente, o Nicolau, ele resolve aí colocar a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Gente, isso deixou ainda mais a população insatisfeita contra esse governo. Vocês conseguem perceber que aos poucos o governo de Nicolau II vai começando a se fragmentar, não é? Tinha um governo teocrático, agora você já tem o que? A Duma ali, um parlamento que ajuda o Nicolau a administrar, tá bom? E aí nesse ano de 1914, que tem início a Primeira Guerra Mundial, o czar decidiu apoiar a Sérvia, tá, gente? Levando a Rússia para a Primeira Guerra Mundial. 13 milhões de soldados nesse conflito, gente, imagina, muita gente aí guerreando em favor da Rússia, tá? Só uma observação aí para vocês, gente. Os russos eles não estavam preparados para essa guerra, para esse fronte, né? Foram 2 anos de combates aí incessantes, tá bom? Nas frentes do combate, mais de 3 milhões de soldados aí já haviam morrido. A revolução foi intensificando ainda mais o processo revolucionário, né, gente? Então a Rússia, ela peca, na verdade o Nicolau ele peca justamente por essas decisões erradas que ele tem tomado dentro do seu governo, tá, gente? A Revolução Russa de 1905, ela foi um movimento espontâneo, tá? Antigovernamental que se espalhou por todo o Império Russo, aparentemente sem liderança e sem direção ou sem objetivo.